sou o evangelista Fernando Silva e tenho o prazer de trazer um conteúdo totalmente relevante à fé cristã, com base na Bíblia e história da Igreja. Em nosso trabalho você vai encontrar 19 pastas, as quais temos os títulos como documentários, biografias, oração, mensagem bíblica, estudo teológico, documentários e reflexões devocionais. Cristão reformado. Que o mundo, mas não Deus, fique ofendido comigo. Martim Lutero. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Vamos ao vídeo. Puritanos, toda a vida para a glória de Deus. Parte 4. Definição do nome puritano. As raízes do puritanismo podem ser encontradas nos primórdios da Reforma Inglesa. O nome puritanos, às vezes chamados de precisão, era um termo de desprezo atribuído ao movimento por seus inimigos. Embora o epíteto tenha surgido pela primeira vez na década de 1560, o movimento começou na década de 1530, quando o rei Henrique VIII repudiou a autoridade papal e transformou a Igreja de Roma em uma igreja estadual da Inglaterra. Para os puritanos, a Igreja da Inglaterra retinha muito da liturgia e ritual do catolicismo romano. De acordo com o foco no lar, a migração puritana para o Novo Mundo geralmente consistia em famílias inteiras. Em vez de jovens solteiros que compunham muitos outros primeiros assentamentos europeus, bem no século XVI, muitos padres mal eram alfabetizados e muitas vezes muitos pobres. O emprego em mais de uma paróquia era comum, portanto, eles se mudavam com frequência, impedindo-os de formar raízes profundas em suas comunidades. Os padres eram imunes a certas penalidades de lei civil, alimentando ainda mais a hostilidade anticlerical e contribuindo para o seu isolamento das necessidades espirituais do povo. Através dos reinos do rei protestante Edward VI, em 1547 a 1553, que apresentou o primeiro livro de orações vernáculas, e o católico, em 1553 a 1558, que enviou alguns clérigos dissidentes para suas mortes e outros para o exílio. O movimento puritano, seja tolerado ou suprimido, continuou a crescer. Alguns puritanos eram a favor de uma forma presbiteriana de organização da igreja. Outros, mais radicais, começaram a reivindicar autonomia para a congregação individuais. Outros ainda se contentavam em permanecer dentro da estrutura da Igreja Nacional, mas se opunha à autoridade católica episcopal. À medida que ganhavam força, os puritanos eram retratados por seus inimigos como cortadores de cabelos, que seguiam servilmente suas Bíblias como guias para a vida cotidiana, ou hipócritas, que enganavam os próprios vizinhos que julgavam cristãos inadequados. Assim a Igreja da Inglaterra pensava com o povo puritano. No entanto, o ataque puritano à Igreja estabelecida ganhou força popular, especialmente em Easter Island e entre os advogados e comerciantes de Londres. O movimento encontrou amplo apoio entre essas novas classes profissionais, que viram nele um espelho para seu crescente descontentamento com as restrições econômicas.
Durante o reinado da Rainha Elizabeth I, uma paz inquieta prevaleceu na vida religiosa inglesa. Mas a luta pelo tom e propósito da igreja continuou. Muitos homens e mulheres foram cada vez mais forçados a lidar com deslocamentos, tanto emocionais quanto físicos, que acompanharam o início de uma economia de mercado. Os agricultores de subsistência foram chamados a entrar no mundo da população para obter lucro. Sob o domínio da primogenitura, os filhos mais novos tendiam a ingressar nas profissões, especialmente a lei, com crescente frequência, e procurar meios de subsistência nas cidades em expansão. O interior da Inglaterra era atormentado por catadores, ladrões de estradas e vagabundos ociosos, uma classe recentemente visível dos pobres que forçaram as leis de caridade antigas e pressionaram os moradores da cidade com novas questões de responsabilidade social. Com isso, então, definimos que a civilização puritana pode ser encontrada nos primórdios da Reforma Inglesa, ou seja, chamados de precisão, que era um termo de desprezo atribuído ao movimento por seus inimigos. Embora o epiteto tenha surgido pela primeira vez na década de 1560, o movimento começou então na década de 1530, a qual o rei Henrique VIII repudiou a autoridade papal e transformou a Igreja de Roma em uma igreja estadual da Inglaterra. Para os puritanos, a Igreja da Inglaterra tinha muito da liturgia e ritual do catolicismo romano, abdicando então o método católico apostólico romano e aderindo à reforma protestante em seu povo. Se gostou, clique no botão abaixo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações. Compartilhe o nosso trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado em outras fronteiras.